vida passando por essa situação. A Bíblia diz que, claro, Jesus, quando veio, o seu legado aqui, quando ele começou 3 anos que o Senhor esteve fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Aleluia. Ele fez com excelência. Aonde ele passava, amados, e ele disse: eis que a minha igreja dou essa autoridade para viver e fazer maiores coisas do que eu fiz. Observe o que ele deixou para nós. Mas para que nós pudéssemos exercer aquilo que Deus, que o Senhor Jesus fez na terra, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos, amém? Ele fez milagres e maravilhas, fez coisas tremendas. Para que isso acontecesse, o próprio Jesus, ele deu testemunho de jejum e oração e fé. Porque a Bíblia diz, amado, Romanos 10:17, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para a igreja. Esse pai, ele disse assim, quando Jesus disse para ele: vou fazer para a gente ficar mais. Tu creres que eu posso fazer? Ele disse: Senhor, se tu podes, faz. Eu creio. Olha o que ele disse: eu creio. Mas, Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio. O que é isso? Eu creio. Se eu digo que eu creio que Deus vai fazer, e ao mesmo tempo eu digo: aumenta a minha fé. Aumenta, tira a minha incredulidade. Sabe que muitas das vezes, irmão, nós estamos dizendo que temos fé, nós estamos crendo no milagre, vendo o dono do milagre querendo agir ali, mas muitas das vezes a nossa incredulidade barra. Muitas das vezes nós estamos parando o nosso milagre, sabe por quê? Jesus estava. Amém? O endemoniado também estava. Jesus queria fazer. E aí ele disse: aqui aquele homem disse: Senhor, tira a minha incredulidade. Hoje eu quero falar de fé. E claro que a fé, quem tem fé não é incrédulo. Quem tem fé, crê. Quem tem fé, fé fez como Abraão. A Bíblia diz que Deus falou com ele e ele deixou tudo, a sua parentela, a sua família, deixou tudo, aliás, a sua família, e ele seguiu para obedecer a voz de Deus. Pela fé. Pela fé. Nós precisamos entender, amado, que fé, todo mundo conhece esse texto de como? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não vejo, mas eu creio. Mas eu anotei aqui, porque quando eu chego, eu peço para Deus me dar a direção para ser pregado. Senhor, me dá uma direção. E aqui na hora do louvor, uma frase me chamou a atenção. E disse assim: Senhor, os sonhos que não te glorificam. E eu preciso fazer uma coisa para eu não esquecer. Eu quero falar isso porque eu senti isso como um impacto muito forte no meu coração. Existem sonhos que você sonhou, sonhos que você sonha, que você idealizou, que você planejou, que você quis, que você quer, mas eles não glorificam. Eles não glorificam o Senhor. Eles não irão glorificar o nome do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A minha fé, ela tem que ser genuína, mas para aquilo que agrada o Senhor. Porque muitas vezes nós temos fé suficiente para fazer aquilo que não vem de Deus. Você sabia disso? Muitas das vezes nós temos fé suficiente. Nós cremos, nós nos determinamos, nós vamos para cima. Eu acredito que as coisas dão certo. Sim, não. Não. Ei, amado, Deus ele não é injusto. Se eu nadar, a partir de agora, quiser fazer uma faculdade, por exemplo, e eu botar para estudar, eu vou ser uma juíza, e eu vou estudar, eu vou tirar horas e horas estudando, eu vou fazer, a minha vida vai ser pautada em faculdade, em cursinho, e tudo. Deus não quer. O projeto de Deus para a minha vida não é ser uma juíza. Mas eu, na tarde, me determinei. É um sonho. Eu tive sonho, na minha infância, na minha adolescência. Só que os meus sonhos não cabem dentro dos sonhos de Deus. Então, se não cabem dentro dos sonhos de Deus, não são mais os meus sonhos. Porque não viram mais eu. Mas Cristo vive em mim. A vontade dele tem que permanecer. Ela tem que permanecer na minha vida. E não os meus sonhos, os meus objetivos. E o que acontece, amado? Deus ele vai me punir. Ele vai dizer: não. Todo mundo vai passar na Natália, vai passar na. Eu
eu estudei, eu estou vivendo, eu consigo ser uma juíza, sem problema nenhum. Agora eu quero dizer uma coisa para a igreja: esse meu título de juíza, ele vai glorificar o nome do Senhor, sendo que não está bem nos projetos de Deus. Eu vou talvez fazer, advogar, fazer dar decretos, sei lá o quê, mas eu saí daquilo, que é o propósito do meu chamado. E aí, amados, eu preciso de uma fé genuína, que essa fé esteja atrelada àquilo que Deus quer para mim. Eu preciso de uma fé que me dê. Essa fé, muitas das vezes, eu quero dizer para vocês: tudo que é de Deus, ela vem com dificuldade. Sabe por quê? Aleluia! Quando você quer fazer uma coisa que vai glorificar o nome do Senhor, nós temos um aniversário. O aniversário das nossas almas, que se você está fazendo algo que não, que desagrada ao Senhor, ó, você está ok. Ele, se for possível, ele vir para ter um espaço. Ei, abre aí, peraí, deixa eu passar. Vocês estão trabalhando nessa casa. Sai daí, vocês. Vocês não estão comigo? Bora, sai daí. Ela está fazendo o que a gente quer ir embora. Ele até ajuda. Agora você vai fazer algo que vai glorificar o nome de Deus, algo que está dentro do projeto de Deus. Isso é Bíblia. Veja os filhos de Deus que estão dentro do propósito, dentro do projeto. E vocês viram tudo que eles viveram. Ele, amado, foi pela fé que aqueles 3 jovens entraram na fornalha. Fé, amado, é algo que não tem explicação. Existe a fé natural. Essa fé natural, todos nós nascemos com ela. Tem fé. Nós temos fé. É natural. Nós já nascemos. Tem a fé salvífica. Essa fé é quando a gente aceita Jesus e a gente entende que é o nosso Salvador. Mas eu quero falar aqui da fé operante. Eu quero falar da fé sobrenatural. Da fé que faz 3 jovens entrar numa fornalha de fogo e dizer: nós vamos entrar, mas não vamos participar dos teus decretos, nem do que tu sonhou ou que tu idealizou, porque nós sabemos que nós seguimos isso, não glorifica o nome do nosso Senhor. Se dobrar a gente numa imagem, não glorifica. Por isso a minha vida eu entrego, eu dou para o meu Pai, mas não me dobro diante da tua imagem. Amado, fé sobrenatural foi a fé daquela mulher que, quando o seu filho se encontrara morto, ela pegou o jumentinho e selou. E quando ela passava pelas pessoas, as pessoas diziam: ei, como é que está? Está tudo bem. O filho está morto, mas está tudo bem. Amado, fé é algo que tem que sobressair o sobrenatural. Realmente, essa fé hoje, Jesus, a fé salvífica nós já temos. Nós já aceitamos a Jesus. Claro, se aceitamos, é porque cremos que Ele é o Salvador da nossa vida. Ok, mas eu quero falar dessa fé que, em meio às adversidades que virão, as perseguições que virão sobre a igreja, nós iremos prevalecer confiando. Nós iremos continuar declarando que o nosso Senhor é o nosso Senhor. Enquanto nós não entendermos, enquanto nós não vivemos essa fé, aleluia, amado, nós iremos sofrer. E aí o que eu quero dizer? Quando esse homem disse assim, e muitas das vezes tem lançado um fogo na água para destruir, mas se tu pode, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. O Senhor perguntou para ele. Aí ele disse assim: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Aleluia, Jesus. A incredulidade hoje, amado, é algo que tem tomado assim uma proporção muito grande. Por que essa incredulidade tem tomado uma proporção muito grande? Não só dentro da igreja como fora. Por falta de vigilância de líderes espirituais, homens e mulheres de Deus. Eu não falo só líder aqui não, pastor, diáconos, não. Eu estou falando da igreja no geral. Um mau testemunho. Porque, amado, você observa os grandes homens de Deus, eles sofriam sim pela causa do evangelho, açoite, eles sofriam perdas terríveis. A Bíblia diz que, esqueci o nome dele agora, que o Senhor disse que ia levar a mulher dele. Quem foi? Deus disse: olha, ele não vai te chorar. Quem foi, irmão? E o Senhor, vou levar o brilho dos teus olhos. Esqueci o nome do profeta. Eu disse: eu vou levar tua mulher, vou matar e não vai te nem chorar, não derramar uma lágrima. Enfim, vamos lá. Amados,
vista. Aleluia. Ei, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Então, se eu vivo por vista, evidentemente, quando eu olho as coisas ruins acontecendo, então nada vai dar certo. Aleluia. Não, está acontecendo ruim, mas eu creio pela fé que o Senhor vai mudar essa situação. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. E como foi dito aqui pelo nosso governo Leonardo? Ei, independente do que vai acontecer, da morte chegar, nós temos que estar preocupados com como nós estamos diante de Deus. Glória a Deus. Porque a morte pode chegar a qualquer momento, não precisa de uma guerra, uma bomba, não. A morte pode chegar a qualquer momento, aqui, agora, para qualquer um de nós. Me impactou, meu Deus, pá, acabou. Nós precisamos entender como nós estamos diante de Deus. Então, fé é algo que fez com que este homem, entendendo, e ao mesmo tempo eu creio que ele entendeu, ele estava tão desesperado que ele disse: Senhor, eu creio. Aí depois ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, não seja. Aleluia. Santo Deus. Senhor, não deixa eu duvidar. Senhor, não deixa eu duvidar da minha bênção, daquilo que eu tenho de Deus. Não deixa que eu seja mais ondas do mar. Nós precisamos, amado, entender essa incredulidade que tem sido devastadora em meio a esse mundo. Por quê? Porque eu e você, muitas vezes, não procuramos dar um bom testemunho que é para dar. Hoje tem pessoas que dizem que preferem estar em outro lugar, mas não querem servir ao Senhor. Não querem vir para a igreja para ser que nem fulano, para ser que nem ciclano. Que fé é essa que nós estamos vivendo? Uma fé que a gente não pode sofrer o dolo, não pode sofrer o dano. Ah, não. Se mexeu, ah, não, eu sou crente até bem aqui. Nem daqui para cá eu não sou. Ei, não, tu é crente para apanhar na cara. Tu é crente para ser lesado. Tu é crente para sofrer sim. É isso que a Bíblia diz. E ficar caladinho, orando ao Senhor, dizendo: entra com justiça, ou faz conforme a tua vontade. Nós não estamos fazendo, nós não estamos praticando. Essa fé que o Senhor quer que venhamos ter, porque se Ele é justo, e Ele se diz como juiz, e eu estou entregando a minha causa no verdadeiro advogado e o único que pode resolver, por que eu vou usar a minha mão? Ou eu vou usar as atitudes minhas para querer reagir diante de uma situação? Não, igreja. Nós estamos vivendo na contramão daquilo que a palavra de Deus diz. A igreja precisa entender que a fé é isso. A fé, eu já disse aqui para vocês, é a sunamita. Aleluia. Aquela mulher que ela chegou assim: ô Senhor, me ajuda, ali pegando as migalhas, sendo aquela comparação do Senhor, disse: olha, não é digno que eu dei primeiro para os meus filhos, tu é em segundo plano. Ela disse: sim, Senhor, mas não é isso. Ela disse: olha, os cachorrinhos comem. Ela se comparou, ela se humilhou. Amado, a fé é movida de tantas coisas. E hoje, sabe por que muitos de nós não temos fé suficiente? Primeira coisa que a gente gosta de se humilhar. A gente não quer se humilhar. Olha aquela mulher ali. Quando Jesus disse para ela: não, eu não vim para você, não é para você. Ela poderia ter dito assim: olha só, diz que é Deus, Senhor, pelo amor, eu vim aqui me humilhar, meu filho, e não se compadece de mim. Não é não? Poderia. Mas não é que a gente poderia usar. Mas ela não. Ela disse: eu sei, Senhor. Eu sei que eu não mereço, eu sei que não é para mim. Mas também os cães comem das migalhas que caem. Eu só tenho as migalhas. Me ajuda! O que foi que aconteceu? Deus fez o milagre. O que eu quero dizer, amado, é que a fé, ela transcende tudo que nós possamos imaginar. Humilhar, eu quero humilhar, eu quero. Não, tem fé. E vai buscar independente de qualquer. Não, mas eu vou te parar aqui. Não para, meu irmão. Sai da minha frente porque eu estou indo com propósito. Não, mas eu não quero saber. Eu tenho um propósito. E o meu propósito é servir o Mestre. O meu propósito é obedecer o Senhor. E no meu propósito não cabe mais ninguém que tente me parar. Fé. Glória a Deus. Aleluia. Pela fé, amado, nós precisamos exercer coisas que Deus nos permitirá fazer, como Abraão, como Isaac, né? Aquilo ali foi uma fé que, pai, aqui é muito complicado. Já pensou? Você tem que sentenciar seu próprio filho. É complicado. Existem coisas que Deus vai permitir que aconteça com você para provar você. E aí nós estamos preparados genuinamente a viver e a dar resultado.
levando o teto, e ele ia matar. Ele ia matar. Mas por que ele ia matar a igreja? Por que ele ia matar? Ele era um homem de tanta fé, e ele disse: eu vou matar, eu vou queimar o meu filho, mas Deus vai ressuscitar. Glória a Deus. Fé é não ver, mas crer. E Deus, ele tem compromisso. Escute o que eu estou dizendo. Deus tem compromisso. E ele faz o sobrenatural do que crê. Não é quem fica. Mas é porque não, Deus. Olha o que ele fez, Abraão. Olhe o que Deus fez na vida com os homens que tiveram fé. O que a Bíblia diz que os homens fizeram? Com Daniel. Hein? Serviram de travesseiro para ele deitar. Olha só o que era para ser um terror. Não, já quer aí, eu vou dormir esperar meu pai agir. Amado, quem espera, quem tem fé, Deus faz o governo. Isso é natural. E aí agora eu pergunto: cadê a nossa fé? Nós estamos desesperados. Muitas das vezes, num situações tão insignificantes, nós estamos desesperados. Mas Senhor, me nos atrapalhando e me dá nossas almas a poder dessa situação e maralha mais ainda um negócio. No meio de campo, ele uma pronto. Você já se perdeu e acabou. Aquilo que era para ser algo de bênção se torna uma maldição. Aquilo que era para ser algo tão simples, você criou uma tempestade. Um negócio tão grande, porque falta o quê? Fé. A Bíblia diz que quando esse menino levantou e o pai, com lágrimas, né, pediu para Deus tirar a incredulidade dele, e a Bíblia diz que ele ficou questionando, né, com certeza, e porque ele já tinha pedido ao discípulo que curasse o filho dele. Aí ninguém conseguiu. Aí eu pergunto para vocês: os discípulos estavam andando com Jesus? Não dá? A Bíblia diz que Jesus orava e jejuava, e orava muito. Tem uma parte na Bíblia que diz que Jesus saiu para orar e pediu para que eles, né, orassem. Jesus veio que estava dormindo. Será possível que você não consegue orar bem? Consegue vigiar um pouco? Nós não estamos orando e jejuando o suficiente. Se uma caixa de demônios se levantar aqui, uma caixa, não é um demônio, é uma legião. Fala assim, vários, porque uma legião de demônios são 6.000 demônios. Oh, Deus. Mas uma pessoa pode receber 3, 4 legiões. Uma pessoa. Aí eu pergunto para vocês: se nós não tivermos em jejum, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes em jejum, e estivermos cumprindo em oração com Deus, vai acontecer isso aqui. Vai acontecer isso aqui. E pior, se não pegar uma surra. Porque uma caixa de demônio é demônio que não é um demônio. E aí é vergonhoso, né? O crente pegando uma ataca do demônio. Oh, coisa linda. Né? Mas por quê? Porque caixa de demônio só sabe de revelação. Nós precisamos, não só pelos demônios, para repreendemos essas caixas, mas também porque, amado, para nós termos fé suficiente, nós precisamos estar em Cristo, no jejum, na oração, na palavra e na vigilância. Eu estou falando da oração de fé. Uma fé, amado, que pode alcançar o inalcançável. Muitas das vezes Deus quer nos dar, mas a nossa incredulidade impede Ele agir na nossa zona. Muitas vezes tem coisas que eu já não recebi. Você também. Mas é porque nós acreditamos. A gente vai. Aí quando alguém levanta na igreja e diz assim: olha, aquilo que Deus, a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Aquilo dá um up no teu coração. Aí tu diz: pronto, Ele vai lá naquela promessa. Ixi, é hoje. Deus vai me dar e você sai. Aí de repente acontece uma coisa, você ainda está alegre. Aí vai passando, vai passando. Aleluia. Pronto, acabou. A fé foi embora, não crê mais. Não crê mais. Não tem marido, não tem menino, não tem mais filho, não tem dinheiro, não tem empresa, não tem mais nada. Eu sou nada mesmo. E acabou. E é isso. E Deus está dizendo: hoje nós precisamos continuar crendo. Crendo, determinando com fé, acreditando. Deus fez. Deus falou que vai fazer. Acredite, tudo vai ficar mais difícil. Com certeza, tudo vai ficar mais difícil. Porém, eu creio independente de tudo que eu vejo. Deus disse que vai me dar uma empresa. Aí eu tenho uma pequena empresa, eu abro falência. E aí, Deus me prometeu uma grande empresa, eu abro falência com a minha pequena empresa. Aleluia. E aí, como é que eu fico a minha fé?
de uma grande empresa, você abre falência. Há uma contradição absurda, ou não? Cadê a nossa fé? A fé vai embora. A fé vai embora, porque a gente está deslizo, a empresa falida, devendo, a gente entra no desespero. E aí, cadê a fé? Eu entrei em falência. Mas o Deus que eu sirvo, ele é fiel, ele vai abrir. Eu vou só orar e vou confiar que o Senhor vai fazer, Deus faz. Deus faz. A Bíblia diz que Deus faz com que o ímpio trabalhe para abençoar os dele. Sabe disso? Deus faz com que o ímpio prospere para abençoar os dele quando ele quer abençoar e quando ele quer orar. Então nós precisamos só entender que essa fé, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser altruísta, ela tem que ser concreta. Nós não podemos, amar, permitir mais que isso aqui, incredulidade. Esse homem lágrimas disse: Senhor, eu creio. Em lágrimas, a Bíblia diz, em lágrimas, está bem aqui, ó. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio. Senhor, ajuda na minha incredulidade. E é o que nós precisamos hoje dizer para você. Aleluia. É hoje que nós vamos pedir para Deus. Amado, o Senhor é Pai, é Senhor, e Ele quer abençoar, só que Ele não pode encontrar a própria palavra. Ele não pode encontrar esta palavra, Ele chama de criança. Ele não pode encontrar a palavra dele. E a palavra dele diz que nós temos que crer. Crer. Sem duvidar. Se eu duvido, eu anulo tudo que Deus tem para mim. É bíblico. É bíblico. Se eu não creio, não acontece. Agora, se eu creio, até o que vai acontecer, Deus faz. Porque quando a gente determina, Senhor, eu creio, e está dentro da palavra dele, dentro da vontade dele, ele faz. Então, o que eu quero dizer nessa noite para a igreja? Eu te digo, todas as vezes que eu senti, que eu fiz a oração da fé, porque a fé, claro, a gente está você não consegue ver. Mas, amado, todas as vezes que eu orei e que eu senti que de mim foi algo assim que saiu, uma coisa que me encantou, eu vou receber. Eu não tenho por que morrer, eu recebo. Deus faz. Glória a Deus. Sabe aquela oração que você faz? Eu já fiz tantas orações que eu terminei de fazer, Deus agir. Eu sabia que Deus agir. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque a gente crê, a gente ora crendo, sem duvidar. Nós precisamos, nesses últimos dias, iremos passar por grandes dificuldades, sim. Daqui para frente, coisas boas não virão. Aleluia. Mas o que a gente não pode perder? Fé. A fé. Glória. Essa a gente não pode perder. Eu perdi a casa, amém. Eu perdi o carro, amém. Eu perdi a fé, amém. Amém. Não perca a sua fé. Você não pode perder, porque a partir do momento que você perde a sua fé, você tira o capacete da salvação e joga lá. Porque se eu não creio, não importa mais nada, porque o que move, o que nos move é a fé nele, eu já falei. Não adianta muitas das vezes nós usarmos de palavra. Não, eu creio. Amado, o falar, todo mundo fala. Mas Deus não olha, a Bíblia diz o quê? E Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Muitas das vezes o nosso coração, o coração do homem enganoso. Você diz uma coisa, mas na verdade depois, dentro de você, você não tem. Eu lembro do testemunho de uma irmã que ela contou que uma senhora comprou uma casa e na frente da casa dela tinha uma montanha, tipo um morro. E era impossível aquele morro sair dali e tal. Mas disseram para ela que se ela tivesse fé, também não mostrava, ela poderia tirar, né, arrancar aquela montanha, a Bíblia não diz. Se tu tivesse fé, com fé, tu arranca uma montanha. E ela se apegou nisso e começou a orar. Começou a orar. Senhor, tira essa montanha, tira essa montanha, tira essa montanha. E aí ela fez um propósito. E ela disse que ela ia fazer 24 horas de oração e jejum. E que no dia, e quando terminasse, ela ia abrir a porta da casa dela e aquela montanha não estaria lá. E ela fez um propósito, 24 horas de jejum, fora as orações. Quando ela abriu a porta, a montanha estava lá. Aí sabe o que ela disse? Quando ela viu a montanha, eu sabia que ela não sabia. Porque muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos orando, jejuando, fazendo, e sabe, mas dentro de nós
Deus agiu, operou, e aquele menino foi curado. Aleluia. Não vamos permitir, igreja, que os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas idealizações sejam paralisadas. Porque o tempo, ele é um dos maiores inimigos. Há um tempo, mas muitas das vezes o tempo é um dos maiores inimigos do crente. Sabe disso? Para alguns lados, algumas pessoas, o tempo é o Senhor da razão. Com o tempo eu esqueço, né? Com o tempo tudo passa, mas existem situações que para o crente, o tempo é um perigo ambulante. Por quê? Porque faz tempo que eu espero, eu nunca me vejo. Faz tempo que eu oro e não recebi. Faz tempo. E aí você, cada vez que você profetiza isso, você se torna mais incrédulo. Cada vez que você diz faz tempo e você pensa isso, dentro de você está se tornando mais incrédulo. Sabe quando é que você vai receber essa bênção? Nunca. Porque você pode até verbalizar, mas dentro você não crê. E não adianta. Então eu quero pedir, declarar hoje, que nós iremos começar, eu falo por mim também, a quebrar essa maldição de incredulidade e declarar em Deus. Eu lembro que quando a irmã Riquelme estava sentada, eu lembro que eu orei por ela aqui, e quando eu orei por ela, o Senhor me falou, só que eu não falei para ela. Porque a incredulidade, talvez de tanto tempo, de tanto esperar, talvez ela pudesse atrapalhar a situação. Talvez se eu dissesse para ela, tu vai engravidar. Talvez o inimigo fosse minar a mente dela. Talvez até poderia ver acontecer, porque muitas das vezes a mulher sangra no primeiro mês, e ela diz, olha aí, não estou grávida nada. E aí, mas Deus falou no meu coração para ele engravidar. Quando eu orei, lembra que eu orei na tua barriga? Eu orei, eu disse, você lembra? Eu lembro um pouco, terça-feira. Eu orei, eu disse, Deus, que Deus fez, antes disso, Deus curou ela de algo. Não tem nada atrás, Deus curou ela. Então, assim, amado, muitas das vezes, existem coisas que você mesmo impede de receber, porque você já está tanto tempo esperando, que mesmo, tanto tempo, e aí Deus vai atrás. Então, nós precisamos, e assim, uma pessoa com fé, a Bíblia diz, amado, que quando Elias orou, ele não precisou pedir mais nenhuma opinião, ele só disse, não chova, não choveu. Quando Eliseu matou aqueles 40 jovens que estavam mandando, ele não precisou pedir para ninguém falar, ele só declarou. Uma declaração com fé de um homem e uma mulher de Deus, ela tem uma potência que você nem imagina. Você não tem noção do que é uma mulher de Deus profetizando na vida de vocês, ou no nome de Deus, profetizando e dizendo, vai acontecer. Mas muitas das vezes, a gente, nem às vezes, porque às vezes a pessoa já ouviu tanto, e no dia que vai receber, que não crê, vai dizer assim, ou não. Se eu tivesse tido uma riqueza ali, e dentro do coração dela ela tivesse, ia perder a bênção. Eu até achei que demorou. Eu achei que ela engravidar outro mês. Então, igreja, tem coisas que Deus ele quer fazer. O que o Espírito Santo está dizendo aqui para mim e para você. Ei, eu quero fazer. Vocês só precisam crer, não duvidar. Glória a Deus, aleluia. Tem que crer. Glória a Deus. Todos, o Evangelho todo, ele é feito aqui de homens que tiveram fé, de mulheres que tiveram fé. A Bíblia diz que Esther, quando ela entrou ali, se o rei não levantasse o cetro para ela morreria. Mas a fé de Esther foi a fé sobrenatural. É a fé que não importa se eu morra, mas eu vou fazer. Não importa, vou fazer. Fé é isso. Independente de qualquer coisa, eu vou agir. E a Bíblia diz que Esther foi. E quando ela chegou, o rei levantou o cetro e ela salvou não só ela, mas a família, a parentela dela e toda uma nação. Então, amado, vamos crer. Vamos pedir a Deus que venha agir conosco com uma fé sobrenatural. Vamos pedir ao Senhor que te... Aqui tem muitas pessoas aqui. Se eu fosse hoje falar, aqui tem muitas pessoas que ainda não receberam. Então, com as mesmas travadas. Por quê? Porque cresceram no seu coração, porque receberam profecias e esperaram, criaram uma expectativa que isso aconteceu
logo. Mas não aconteceu. Aí ele desceu a seguir. Aí o Senhor testificou novamente: olha, eu tenho uma promessa para ti. Aí ele criou a expectativa. E aí essa entrega. Mas hoje, eu creio. Se você crer, hoje, se você crer, vai ser quebrado. Em nome de Jesus, essa incredulidade de você dobrar o joelho, fazer jejum, fazer não sei mais o quê, e dentro, na realidade, você não está crendo em nada do que você está falando. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. De pessoas que estão pedindo para Deus algo e falam verbalmente, mas dentro olha a possibilidade de ver. Eu vou até, já teve uns que disseram assim, eu estou até falando já que estou formando, já tem tanto tempo, eu já passei até a idade, eu não dá nada. Não é isso que Deus quer ouvir. Glória a Deus. Deus quer ouvir de você. Que se ele fez a promessa